Na véspera de Natal, ela foi despejada com a filha, sem ter para onde ir. João Fonseca a viu da sacada de sua mansão. 2 malas, uma criança, o frio caindo. Ele entrou, tentou ignorar, mas meia hora depois voltou. E elas ainda estavam lá. Naquele instante, algo nele quebrou e nada seria como antes. Apoie o canal deixando seu like e comentário e vamos para a nossa história. Camila Maciel acordou naquela manhã de véspera de Natal com o peso de uma certeza que vinha carregando há semanas. Hoje seria o último dia naquela casa. O 5º aviso. Ela sabia que não haveria um 6º. Os 4 anteriores tinham sido tolerados, empurrados com promessas que não conseguiu cumprir, com súplicas que aos poucos perderam a força. Agora era o fim. Sentada na beirada da cama estreita, os pés descalços tocando o chão frio, ela olhou para o quarto pequeno e bagunçado. Caixas mal fechadas, roupas espalhadas, brinquedos de Júlia que ela não teve coragem de guardar ainda. Tudo ali gritava uma derrota silenciosa que ela tentava não admitir em voz alta. Júlia ainda dormia. 4 anos de inocência, enrolada em um cobertor fino, os cachinhos castanhos espalhados no travesseiro puído. Camila sentiu o peito apertar. Como explicar para uma criança que não haveria mais aquele quarto? Que não haveria mais porta para fechar, paredes para proteger, um lugar para chamar de delas? Os últimos meses tinham sido uma descida lenta e dolorosa. Camila trabalhava como diarista em 3 restaurantes diferentes no bairro. Não era um emprego fixo, mas dava para sobreviver. Ela lavava louça, limpava mesas, organizava estoques, fazia o que fosse preciso. As donas dos estabelecimentos a chamavam 2, 3 vezes por semana. Às vezes mais, quando o movimento aumentava. Ela nunca recusava. Aceitava cada oportunidade como se fosse a última, porque no fundo sabia que poderia ser. Então o trabalho começou a minguar. Primeiro, o restaurante da Dona Sônia parou de ligar. Camila foi até lá pessoalmente, perguntou se havia algo errado, se ela tinha feito algo que desagradou. Dona Sônia desviou o olhar, murmurou algo sobre movimento fraco, disse que chamaria quando precisasse. Nunca chamou. Depois foi o restaurante Por Quilo da Rua das Palmeiras. Lá ela trabalhava há quase 2 anos. Conhecia cada canto daquela cozinha, cada panela, cada cliente habitual. Mas o dono contratou a sobrinha para o lugar dela. Não disse isso abertamente, claro. Apenas parou de mandar mensagem. Camila insistiu, mandou mensagens perguntando sobre os próximos dias de trabalho. As respostas foram ficando mais curtas, mais evasivas, até que pararam de vir. Sobrou apenas o 3º restaurante, um pequeno bistrô que abria só aos finais de semana. Camila implorou por mais dias, explicou que precisava, que tinha uma filha, que o aluguel estava atrasado. O gerente suspirou, disse que gostaria de ajudar, mas não tinha como. O máximo que conseguiu foi mantê-la aos sábados. 1 dia por semana, não dava para pagar nem metade do aluguel. Camila procurou outros lugares. Bateu de porta em porta, deixou seu número em dezenas de estabelecimentos. Nada. Sempre a mesma resposta educada, mas firme. Não estamos precisando no momento. Ela se inscreveu em aplicativos de entrega, mas nunca foi aprovada. Tentou vender doces na rua, mas sem dinheiro inicial para comprar ingredientes. A ideia morreu antes de começar. E assim os avisos foram chegando, 1 por mês. Papel amarelo enfiado por baixo da porta, com letras que pareciam gritar sua incompetência. Ela conversou com o senhorio, um homem sisudo de meia-idade que a ouvia com expressão cansada. Prometeu pagar assim que conseguisse trabalho fixo. Ele deu uma chance, depois outra e mais outra, mas não havia 5ª chance. Na noite anterior, o último aviso veio acompanhado de um bilhete manuscrito. Amanhã, véspera de Natal, às 10h, a casa precisa estar vazia. Sinto muito. Camila leu aquilo 3 vezes antes de conseguir processar. Véspera de Natal, claro, como se o universo quisesse marcar bem o momento de sua queda.
Ela amassou o papel, depois o alisou de novo, como se pudesse desfazer a mensagem. Guardou na bolsa. Não queria que Júlia visse. Passou a madrugada acordada, fazendo listas mentais de quem poderia ajudar. Amigas do tempo de escola, colegas dos restaurantes, vizinhas com quem trocava gentilezas no corredor. Alguém teria um sofá, um canto, qualquer coisa onde ela e Júlia pudessem ficar alguns dias, até ela se reorganizar. Quando o sol nasceu, Camila começou a ligar. A primeira foi Renata, amiga desde a adolescência. Elas tinham sido inseparáveis anos atrás, antes da vida adulta colocar distância entre elas. O telefone tocou 4 vezes antes de Renata atender, a voz ainda enrolada de sono. Oi, Cami, tudo bem? Renata, eu preciso de um favor. A voz de Camila tremeu, mas ela se segurou. Fui despejada. Hoje, eu e a Júlia não temos para onde ir. Você teria como a gente ficar aí uns dias? Só até eu conseguir. Ai, Cami, que situação, meu Deus. Renata interrompeu, e Camila já conhecia aquele tom. Olha, eu adoraria ajudar, sério, mas minha mãe tá aqui passando o Natal, sabe? E o apartamento é pequeno, tá tudo apertado, não ia dar certo, ia ficar muito desconfortável para você e para a Júlia. Camila fechou os olhos. Entendo, tudo bem. Me desculpa mesmo, viu? Qualquer outra coisa que eu puder fazer. Tudo bem, Renata. Obrigada. A ligação acabou. Camila respirou fundo. Partiu para a segunda. Jéssica, colega do restaurante Por Quilo. Ela sempre foi simpática, oferecia carona quando chovia, dividia marmita. Atendeu no 3º toque. Oi, Cami. Oi, Jéssica. Olha, eu tô numa situação complicada e queria saber se você poderia me ajudar. Fui despejada hoje e... Nossa, Cami, que horror! Jéssica soou genuinamente preocupada. Olha, eu tenho um quartinho vago aqui, mas ele tá uma bagunça, sabe? Cheio de coisa. E meu irmão tá vindo passar uns dias. Acho que não vai rolar agora. Mas qualquer coisa, me avisa, tá? Se precisar de alguma coisa. Tá bom, obrigada. Mais uma porta fechada. Camila continuou. Ligou para Tatiane, Mariana, Flávia. Cada conversa seguia o mesmo roteiro. Preocupação inicial, seguida de uma desculpa bem construída. Mãe em casa, reforma no apartamento, compromisso inadiável, espaço pequeno demais. As justificativas variavam, mas o resultado era sempre o mesmo. Quando o relógio marcou 9h30 da manhã, Camila tinha ligado para 7 pessoas. 7 nãos educados, 7 desculpas esfarrapadas, envoltas em falsa solidariedade. Ela guardou o telefone e olhou para Júlia, que finalmente tinha acordado e estava sentada no chão, brincando com um ursinho de pelúcia surrado. Mamãe, a gente vai sair hoje? Camila forçou um sorriso. Vamos, meu amor, vamos passear. Pra onde? É surpresa. Júlia sorriu, animada. Camila sentiu uma fisgada no peito. Às 10 horas em ponto, elas estavam na calçada. 2 malas rosas, tudo o que Camila conseguiu levar, e uma mochila pequena nas costas de Júlia. O senhorio passou por elas sem dizer nada, apenas acenou brevemente e entrou na casa para conferir se estava vazia. Camila segurou a mão da filha e começou a andar. Foram até a estação de ônibus. O movimento da véspera de Natal estava intenso. Pessoas carregadas de sacolas, sorrisos, pressa. Todo mundo tinha para onde ir. Todo mundo menos elas. Camila abriu a carteira. Contou as moedas e as notas amassadas. R$ 23. Mal dava para 2 passagens de ônibus. E depois não haveria nada. Júlia puxou a mão dela. Mamãe, tô com fome. Camila olhou ao redor e viu um carrinho de cachorro-quente na esquina. Comprou um para dividirem. R$ 7. Sobraram 16. Sentaram-se em um banco da estação. Júlia comeu devagar, saboreando cada pedaço. Camila mal conseguiu engolir. O nó na garganta era grande demais. A gente vai pegar o ônibus agora, mamãe? Daqui a pouco, filha. Para onde a gente vai? Camila não tinha resposta. O frio da noite começou a chegar cedo. Véspera de Natal sempre trazia aquele vento cortante que fazia os ossos doerem.
Camila ajeitou o casaco fino de Júlia e puxou o próprio mais para perto do corpo. Não adiantava muito. Elas saíram da estação sem rumo. Camila apenas andou, puxando as malas rosas pelas ruas iluminadas com enfeites natalinos. Luzes piscando, guirlandas, músicas tocando baixinho nas lojas. Tudo parecia zombar da situação dela. Depois de meia hora caminhando, Júlia reclamou que estava cansada. Camila também estava. Os braços doíam de arrastar as malas. Os pés latejavam dentro dos tênis gastos. Foi quando ela viu a mansão. Era impossível não ver. Imponente, cercada por muros altos e um portão de ferro trabalhado. A construção se erguia como um mundo à parte. Jardim impecável. Luzes suaves iluminando a fachada. Tudo ali respirava conforto, segurança, estabilidade. Tudo o que Camila não tinha. Ela parou em frente ao muro. A calçada ali era mais larga, protegida por uma árvore grande. O vento batia menos. Parecia um lugar seguro para sentar. Só por alguns minutos. Camila puxou as malas para perto da árvore e sentou-se no chão frio. Júlia se aninhou ao lado dela, encostando a cabeça no ombro da mãe. A gente vai ficar aqui, mamãe? Só um pouquinho, meu amor. Só até a mamãe pensar no que fazer. Júlia bocejou e fechou os olhos. Camila envolveu a filha com o braço, tentando protegê-la do frio que aumentava a cada minuto. Do outro lado do muro, em algum lugar dentro daquela mansão, alguém vivia uma vida diferente. Alguém que não sabia o que era contar moedas. Alguém que não sabia o que era ser despejado. Alguém que provavelmente estava preparando uma ceia farta, cercado de familiares, aquecido, seguro. Camila olhou para as próprias mãos rachadas, para as malas rosas ao lado, para Júlia adormecida em seus braços. E pela primeira vez naquele dia, permitiu que as lágrimas caíssem. João Fonseca estava na sacada do segundo andar de sua mansão, uma taça de vinho tinto na mão, observando a rua silenciosa. A véspera de Natal sempre trazia aquele vazio peculiar ao bairro. As famílias se recolhiam cedo, preparavam ceias, reuniam-se em suas casas decoradas. Ele, por outro lado, passaria mais uma noite sozinho. Não que isso o incomodasse, ou pelo menos era o que ele dizia a si mesmo. Aos 36 anos, João construíra um império no ramo de investimentos imobiliários. Começou do zero, com um pequeno apartamento herdado do avô, e transformou aquilo em uma carteira de propriedades que se estendia por 3 estados. Trabalhava 16 horas por dia, fechava negócios enquanto outros dormiam, nunca recusava uma oportunidade de expansão. O sucesso veio, o dinheiro veio, a solidão também. Ele tomou um gole do vinho e deixou o olhar vagar pela rua vazia. As luzes dos postes criavam círculos amarelados no asfalto. Algumas casas ao longe tinham pisca-piscas coloridos nas janelas. Ele nunca se preocupou em decorar a própria mansão. Para quê? Não havia ninguém para apreciar. Foi quando viu o movimento. Uma mulher surgiu na esquina, puxando 2 malas grandes. Malas rosas, chamativas contra a penumbra da noite. Ao lado dela, uma criança pequena tentava acompanhar o passo, segurando a mão da mãe com as 2 mãozinhas. João franziu a testa. Aquela cena era estranha. Quem andava pela rua com malas na véspera de Natal? E com uma criança? A mulher parou em frente ao muro de sua mansão. Ela olhou ao redor, hesitante, como se estivesse procurando algo. Depois puxou as malas para perto da árvore grande que ficava na calçada e sentou-se no chão. A criança se aninhou ao lado dela. João observou por alguns segundos. Talvez estivessem esperando alguém. Um táxi, um parente, qualquer coisa. Mas os minutos passaram e elas continuaram ali. A mulher envolvia a criança com os braços, tentando protegê-la do vento frio, que começava a soprar mais forte. Ele desviou o olhar. Não era problema dele. Provavelmente a mulher resolveria a situação sozinha. Ele tinha os próprios assuntos para cuidar. João entrou na sala e deixou a taça sobre a mesinha de centro. Ligou a televisão, tentando encontrar algo que preenchesse o silêncio opressor da casa enorme.
Noticiários sobre o Natal, programas de auditório, filmes que ele já assistira dezenas de vezes. Nada o interessava. Sua mente voltou para a mulher na calçada. Por que ela estava ali? Por que não procurava abrigo? E a criança devia ter uns 4, 5 anos, muito nova para estar exposta ao frio daquela forma. João balançou a cabeça, irritado consigo mesmo. Não deveria se importar. O mundo estava cheio de problemas. Ele não podia resolver todos. Mas a imagem daquela criança encolhida no colo da mãe não saía de sua cabeça. Passou meia hora. João tentou se concentrar em um relatório financeiro que precisava revisar antes do fim do ano. Abriu o notebook, leu as primeiras páginas, mas as palavras embaralhavam na tela. Ele fechou o aparelho com um suspiro de frustração. Levantou-se e voltou para a sacada. Elas ainda estavam lá. A mulher não se movera. Continuava sentada no chão, abraçada à criança. As malas rosas estavam ao lado, encostadas no muro. De onde João estava, conseguia ver o rosto dela iluminado pela luz do poste. Ela parecia exausta e triste, tão profundamente triste que algo dentro dele se revirou. Foi quando ele percebeu as malas com mais atenção. Não eram malas de viagem comuns. Estavam cheias demais, arredondadas, como se tudo o que aquela mulher possuísse estivesse ali dentro. E então a ficha caiu. Ela não estava esperando ninguém. Ela não tinha para onde ir. João sentiu um aperto no peito. Conhecia aquela expressão. Já a vira antes, em outro rosto, em outro tempo. Sua própria mãe tinha aquele mesmo olhar quando ele era criança. O olhar de quem carrega o mundo nos ombros e sabe que não pode deixá-lo cair. Ele se afastou da sacada, passou a mão pelos cabelos. Precisava fazer alguma coisa. Mas o quê? Oferecer ajuda para uma estranha na rua? Como isso não soaria estranho, invasivo? E se ela recusasse? E se achasse que ele tinha intenções erradas? João caminhou de um lado para o outro da sala, debatendo-se internamente. Não era seu problema. Não era sua responsabilidade. Ele não devia nada àquela mulher, mas também não conseguia simplesmente ignorar. Com um suspiro de resignação, João pegou o casaco de lã que estava pendurado no cabide próximo à porta. Vestiu-o rapidamente e desceu as escadas largas que levavam ao andar térreo. Atravessou o hall de entrada, passou pela cozinha silenciosa e chegou até a porta que dava acesso ao jardim frontal. Hesitou por um momento, a mão na maçaneta. Depois, abriu a porta e caminhou pelo jardim até o portão principal. A noite estava gelada. O vento cortava o rosto. Trazia o cheiro de chuva que ainda não caíra. João abriu o portão devagar, o metal rangendo levemente. Ele saiu para a calçada e virou-se na direção da árvore. A mulher levantou a cabeça imediatamente. Os olhos dela se arregalaram, assustados. Ela apertou a criança contra o peito, como se quisesse protegê-la. João levantou as mãos em um gesto apaziguador. Desculpa, não quis assustar. Sua voz saiu mais suave do que pretendia. A mulher não respondeu, apenas o encarou, tensa. Ele deu um passo à frente, devagar. Vocês estão bem? Silêncio. João engoliu em seco. Aquilo era mais difícil do que imaginara. Eu moro aqui. Ele apontou para a mansão atrás de si. Vi vocês sentadas aqui faz um tempo. Está muito frio. Não é seguro ficarem na rua assim. A mulher finalmente falou, a voz rouca. A gente não está incomodando ninguém. Vamos sair daqui logo. Não é isso. João balançou a cabeça. Não estou pedindo para saírem. Só estou preocupado, principalmente com a menina. Ele olhou para a criança, que agora o observava com olhos grandes e curiosos. A mulher apertou os lábios. Parecia estar lutando para manter a compostura. A gente está bem, obrigada. João percebeu que ela estava mentindo. Ninguém sentado na calçada gelada, com uma criança pequena e 2 malas cheias, estava bem. Ele respirou fundo. Olha, eu não quero ser invasivo, mas se vocês precisarem de alguma coisa, água, comida, um lugar para esquentar um pouco, eu posso ajudar. Os olhos da mulher se encheram de lágrimas.
Ela desviou o olhar rapidamente, tentando escondê-las. Por que o senhor quer ajudar a gente? A pergunta pegou João de surpresa. Ele não tinha uma resposta pronta. Por que queria ajudar? Não conhecia aquela mulher, não sabia nada sobre ela. Mas havia algo naquela cena que o tocava de uma forma que ele não conseguia explicar. Por que ele hesitou? Porque ninguém deveria estar na rua na véspera de Natal. Principalmente não uma criança. A mulher o encarou por um longo momento. Parecia estar avaliando se podia confiar nele. João se manteve parado, esperando. Não queria pressioná-la. Finalmente ela suspirou. A resistência em seus ombros pareceu desmoronar de uma vez. Eu fui despejada hoje. A voz dela saiu baixa, carregada de vergonha. Eu e minha filha não temos para onde ir. João sentiu o peito apertar. Despejada hoje? Na véspera de Natal. Ela assentiu, mordendo o lábio inferior. Era o 5º aviso. Eu tentei pagar. Tentei conseguir trabalho. Mas não deu. Nada deu certo. E seus amigos, família? A mulher deu uma risada amarga. Liguei para todos que conhecia. Todo mundo tinha uma desculpa. Mãe em casa, apartamento pequeno, reforma. Ela balançou a cabeça. No fim, ninguém quis ajudar. João cerrou os punhos dentro dos bolsos do casaco. Sentia uma raiva inexplicável daquelas pessoas que ele nem conhecia. Como podiam virar as costas para alguém em situação tão desesperadora? E agora? Ele perguntou, embora já soubesse a resposta. Não sei. A voz dela falhou. Eu tinha um pouco de dinheiro. Comprei um lanche para a Júlia. Sobrou R$16. Não dá para nada. Eu pensei em ir para a estação, mas ela olhou para a filha adormecida. Não é lugar para ela dormir. João respirou fundo. Sabia o que precisava fazer, mas também sabia que a oferta precisava ser feita com cuidado. Aquela mulher tinha orgulho. Ele via isso na forma como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto. Qual é seu nome? Ele perguntou gentilmente. Ela hesitou antes de responder. Camila. Camila Marciel. E essa é minha filha, Júlia. João Fonseca. Ele estendeu a mão. Camila olhou para a mão estendida, depois para o rosto dele. Lentamente, aceitou o aperto. A mão dela estava gelada. João soltou a mão dela e deu um passo para trás. Camila, eu tenho uma proposta. E quero que você saiba que não há nenhuma intenção errada nisso, ok? É véspera de Natal. Está frio. Vocês precisam de um lugar seguro. Eu tenho uma casa enorme, cheia de quartos vazios. Deixa eu ajudar, pelo menos por esta noite. Camila arregalou os olhos. Eu não posso aceitar isso. Por que não? Porque o senhor não me conhece e eu não conheço o senhor. Não é certo. João assentiu. Eu entendo sua hesitação, mas olha para a Júlia. Ele apontou para a criança adormecida. Ela está com frio, você também está. Se ficarem aqui a noite toda, podem ficar doentes. Deixa eu ajudar. Só por hoje. Amanhã, no Natal, a gente vê o que fazer. Mas hoje vocês precisam de um lugar quente e seguro. Camila olhou para a filha, depois para as malas, depois para João. Ele viu o momento exato em que ela cedeu. A expressão dela mudou, os ombros caíram, e ela fechou os olhos por um segundo. Tudo bem. A voz dela saiu tão baixa que quase se perdeu no vento. Só por hoje. João sentiu um alívio estranho invadir seu peito. Só por hoje. Ele repetiu, mesmo sabendo que provavelmente era mentira. Ele se abaixou e pegou uma das malas rosas. Vem, vou levar vocês para dentro. Camila levantou-se devagar, cuidadosa para não acordar Júlia. Ela pegou a outra mala e seguiu João através do portão. Enquanto caminhavam pelo jardim iluminado em direção à mansão, João olhou de relance para a mulher ao seu lado. Ela mantinha a cabeça baixa, os passos hesitantes. Ele não sabia o que o futuro traria. Não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas naquele momento, enquanto abria a porta da casa e fazia sinal para Camila entrar, João Fonseca sentiu algo que não sentia há anos. Sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A primeira coisa que Camila notou ao entrar na mansão foi o calor.
Um calor suave e envolvente que contrastava brutalmente com o frio cortante da rua. Ela parou no hall de entrada, segurando Júlia contra o peito, e apenas respirou. O ar quente entrava em seus pulmões como um abraço que ela não sabia que precisava. João fechou a porta atrás deles e colocou a mala rosa no chão. Deixa eu pegar a outra também. Ele estendeu a mão para a mala que Camila ainda segurava. Ela hesitou, mas entregou. Seus braços doíam de tanto carregar peso naquele dia interminável. Vem, vou mostrar onde vocês podem ficar. João começou a subir a escada larga que dominava o centro do hall. Camila o seguiu, seus passos cautelosos sobre o piso de mármore. Tudo ali era grande demais, luxuoso demais. Os lustres de cristal pendiam do teto alto. As paredes eram decoradas com quadros que pareciam caros. O corrimão da escada era de madeira polida que brilhava sob a luz suave. Ela se sentiu pequena, deslocada, uma intrusa em um mundo que não era seu. Júlia mexeu-se em seus braços, os olhos se abrindo lentamente. Mamãe! A voz dela saiu sonolenta e confusa. Onde a gente tá? Shh, meu amor. Está tudo bem. A gente está num lugar quentinho agora. Camila beijou a testa da filha. Júlia olhou ao redor com os olhos arregalados, absorvendo cada detalhe. É um castelo? João, que caminhava alguns passos à frente, ouviu e sorriu pela primeira vez. Não é bem um castelo, mas é grande, né? Júlia assentiu, ainda impressionada. Eles chegaram ao segundo andar. João virou à direita e caminhou por um corredor comprido com várias portas. Parou na terceira porta e a abriu. Esse quarto está vazio. Vocês podem usar. Camila entrou devagar. O quarto era maior que toda a casa de onde ela havia sido despejada. Uma cama king size dominava o centro, coberta com lençóis brancos impecáveis. Havia um armário de madeira escura em uma parede, uma poltrona confortável no canto e uma janela grande com cortinas pesadas. Tudo era limpo, organizado, silencioso. Tem um banheiro aqui dentro. João apontou para uma porta lateral. Toalhas limpas estão no armário. Se precisarem de alguma coisa, meu quarto é no fim do corredor. Camila virou-se para ele, sem saber o que dizer. As palavras se embaralhavam em sua garganta. Obrigada. Não sei como agradecer. João balançou a cabeça. Não precisa agradecer. É o mínimo que eu podia fazer. Ele colocou as malas perto da cama. Vocês já jantaram? Camila sentiu o estômago revirar. Não tinham jantado. O cachorro-quente dividido na estação tinha sido a única comida do dia. Não. Então vou preparar alguma coisa. Daqui a pouco trago para vocês. João já estava saindo quando Camila o chamou. João! A voz dela o fez parar na porta. Por que está fazendo isso? Ele se virou, os olhos encontrando os dela. Por um longo momento, nenhum dos dois falou. Camila viu algo naquele olhar que não conseguiu decifrar. Tristeza, talvez, ou algum tipo de reconhecimento. Porque João hesitou, escolhendo as palavras com cuidado. Porque todo mundo merece ter um lugar seguro na véspera de Natal. Ele deu um meio sorriso. Descansa, já volto. A porta se fechou atrás dele. Camila ficou parada no meio do quarto. Júlia ainda em seus braços. Ela olhou ao redor novamente, tentando processar o que estava acontecendo. Algumas horas atrás, ela estava sentada em uma calçada gelada, sem perspectiva, sem esperança. E agora estava dentro de uma mansão, em um quarto quente e confortável, sendo ajudada por um completo estranho. Não fazia sentido. Mamãe, eu posso deitar na cama? Júlia perguntou, apontando para a cama enorme. Camila colocou a filha no chão. Pode, meu amor. Júlia correu até a cama e subiu, afundando no colchão macio. Ela riu, surpresa com a maciez. É uma nuvem, mamãe. Camila sorriu, sentindo os olhos arderem. É sim, filha. É uma nuvem. Ela se aproximou da cama e sentou-se na beirada. As pernas finalmente relaxaram, e ela sentiu o quanto estava exausta. Cada músculo do corpo doía. A tensão do dia inteiro tinha se acumulado nos ombros, nas costas, no pescoço. Júlia se aninhou ao lado dela. A gente vai ficar aqui, mamãe.
Só por hoje, Júlia. Amanhã a gente vai embora. Mas eu gostei daqui. Camila acariciou os cabelos da filha. Eu sei, meu amor, mas esse não é nosso lugar. Júlia bocejou. O homem é legal. Ele parece com o príncipe dos filmes. Camila quase riu. Príncipe. Claro que Júlia pensaria assim. Para uma criança de 4 anos, aquele homem que apareceu do nada para ajudá-las só podia ser um príncipe de conto de fadas. Se ao menos a vida fosse assim, tão simples. Alguns minutos depois, Júlia adormeceu. Camila a cobriu com um dos cobertores e levantou-se. Caminhou até a janela e afastou levemente a cortina. A vista era bonita. Dali conseguia ver parte do bairro, as luzes das casas ao longe, o céu escuro salpicado de estrelas tímidas. Ela encostou a testa no vidro frio. O que estava fazendo ali? Aceitando a ajuda de um desconhecido? E se ele tivesse outras intenções? E se... Camila balançou a cabeça. Não podia pensar assim. João tinha sido gentil, respeitoso. Não havia dado nenhum sinal de que queria algo em troca. E além disso, qual era a alternativa? Voltar para a rua? Dormir na estação com Júlia? Não, ela tinha feito a escolha certa, pelo menos por aquela noite. Uma batida leve na porta a tirou dos pensamentos. Camila se afastou da janela e foi abrir. João estava ali, segurando uma bandeja. Trouxe sanduíches. Não é grande coisa, mas... Está ótimo. Obrigada. Camila pegou a bandeja. Havia 2 sanduíches de queijo e presunto, um copo de suco de laranja e algumas bolachas. João olhou para dentro do quarto e viu Júlia dormindo. Ela já desmaiou? É, o dia foi pesado para ela. E para você também, imagino. Camila deu de ombros, evitando o olhar dele. Eu aguento. João ficou em silêncio por um momento. Depois suspirou. Olha, Camila, eu sei que você não me conhece. E sei que aceitar a ajuda de um estranho não deve ser fácil. Mas quero que saiba que pode confiar em mim. Não tenho segundas intenções. Só quero ajudar. Ela finalmente olhou para ele. Havia sinceridade naqueles olhos. Por que você vive sozinho numa casa tão grande? A pergunta saiu antes que ela pudesse pensar melhor. Mas agora que tinha sido feita, Camila não recuou. Queria entender quem era aquele homem. João sorriu sem graça. É uma longa história. Eu tenho tempo. Ele hesitou, mas acabou encostando-se no batente da porta. Trabalhei muito para conseguir tudo isso. Investi, arrisquei, sacrifiquei, muita coisa. Quando percebi, tinha dinheiro, propriedades, sucesso. Mas não tinha mais ninguém ao meu lado. Ele deu de ombros. As pessoas vão embora quando você coloca o trabalho em primeiro lugar. Você se arrepende? João pensou na pergunta. Às vezes, principalmente em dias como hoje, véspera de Natal, você percebe o vazio. Camila sentiu uma pontada de empatia. Ela conhecia a solidão. Mesmo rodeada de gente, mesmo tendo Júlia, ela sabia o que era se sentir sozinha. Obrigada por nos ajudar, João. A voz dela saiu mais suave. De verdade. De nada. Ele se endireitou. Vou deixar vocês descansarem. Se precisarem de alguma coisa durante a noite, é só me chamar. Camila acenou com a cabeça. João começou a se afastar, mas ela o chamou novamente. João, ele se virou. Você tem família? Alguém para passar o Natal? João balançou a cabeça lentamente. Não, meus pais faleceram há alguns anos. Não tenho irmãos. Sou sozinho mesmo. O peito de Camila apertou. Ela conhecia bem aquela dor. Eu também perdi meus pais. Faz tempo. Eles se olharam em silêncio. E naquele momento, algo mudou. Não era mais apenas um estranho ajudando o outro. Era 2 pessoas sozinhas reconhecendo a dor uma da outra. Boa noite, Camila. João disse baixinho. Boa noite. A porta se fechou. Camila voltou para perto da cama e comeu um dos sanduíches devagar. Estava simples, mas era a melhor coisa que ela tinha comido em dias. O pão era macio, o queijo tinha sabor, o presunto era fresco. Ela bebeu o suco até a última gota. Guardou o outro sanduíche para Júlia comer quando acordasse. Depois foi até o banheiro. Era grande, revestido com azulejos claros e uma banheira de imersão no canto.
Camila abriu a torneira da pia e lavou o rosto. A água quente correu pelas suas bochechas, levando parte da tensão embora. Ela se olhou no espelho. O reflexo que a encarava era o de uma mulher cansada. Olheiras profundas, cabelos despenteados, pele pálida. Mas ainda havia algo ali. Uma centelha. Uma força que se recusava a apagar. Camila enxugou o rosto e voltou para o quarto. Tirou os sapatos, ajeitou Júlia na cama e deitou-se ao lado da filha. O colchão era absurdamente confortável. Ela afundou nele, sentindo cada músculo relaxar. Fechou os olhos. Pela primeira vez em meses, Camila Marciel adormeceu sem medo do amanhã. E do outro lado do corredor, João Fonseca ficou acordado até tarde, olhando para o teto de seu quarto, pensando na mulher e na criança que agora dormiam sob seu teto. Ele não sabia por que tinha feito aquilo, não sabia o que o amanhã traria. Mas pela primeira vez em anos, a mansão não parecia tão vazia. E isso, de alguma forma estranha e inesperada, o assustava tanto quanto o confortava. Camila acordou com o sol da manhã de Natal entrando pelas frestas da cortina. Por alguns segundos, ela não reconheceu onde estava. O teto era alto demais, a cama era macia demais, o silêncio era tranquilo demais. Então a memória voltou. A véspera de Natal, o despejo, a calçada gelada, João. Ela virou a cabeça e viu Júlia ainda dormindo ao seu lado, os cachinhos espalhados no travesseiro, a respiração suave e ritmada. Camila estendeu a mão e afastou uma mecha de cabelo do rosto da filha. Júlia estava quentinha, protegida, segura, pelo menos por aquela manhã. Camila levantou-se devagar, tomando cuidado para não acordar a menina. Caminhou até a janela e afastou a cortina completamente. A vista era ainda mais bonita de dia. O jardim da mansão se estendia lá embaixo, verde e bem cuidado. Além do muro, ela podia ver o bairro acordando, algumas pessoas nas ruas, carros passando. O mundo continuava girando, indiferente ao caos que tinha sido o dia anterior. Ela olhou para o relógio na mesinha de cabeceira, 8:30 da manhã. Precisava tomar banho, se arrumar, pensar no próximo passo. Mas antes de qualquer coisa, precisava agradecer a João adequadamente e sair dali o quanto antes. Não podia abusar da generosidade dele. Camila abriu uma das malas rosas e pegou roupas limpas. Entrou no banheiro, fechou a porta e abriu o chuveiro. A água quente caiu sobre seu corpo cansado, levando embora a sujeira e parte do peso dos últimos dias. Ela ficou ali por mais tempo do que deveria, apenas sentindo a água, deixando a mente vagar. O que faria agora? Para onde iria? Tinha R$16 no bolso. Não dava para alugar nada, nem mesmo um quarto em alguma pensão. Poderia tentar a assistência social, mas no dia de Natal tudo estaria fechado. Talvez algum abrigo. O pensamento a fez estremecer. Não queria levar Júlia para um abrigo. Não se ela pudesse evitar, mas talvez não houvesse escolha. Camila desligou o chuveiro e se enxugou. Vestiu uma calça jeans e uma blusa simples de manga comprida. Prendeu os cabelos molhados em um coque baixo e olhou-se no espelho. Parecia mais humana hoje, menos derrotada. Quando saiu do banheiro, Júlia já estava acordada, sentada na cama, olhando ao redor com curiosidade. "Bom dia, meu amor." Camila sorriu. "Bom dia, mamãe. A gente ainda está na casa do príncipe?" Camila quase riu. "Ainda estamos. Mas vamos embora logo, tá?" O rosto de Júlia desabou. "Já, mas eu gostei daqui." "Eu sei, filha, mas esse não é nosso lugar. A gente não pode ficar." Júlia cruzou os braços, fazendo bico. Camila suspirou. Não tinha energia para discutir. "Vem, vou te trocar de roupa. Depois a gente vai agradecer ao João e ir embora." Ela pegou roupas limpas para Júlia e a ajudou a se vestir. Depois penteou os cachinhos rebeldes da menina e colocou uma faixa cor-de-rosa nos cabelos. "Pronto! Está linda!" Júlia olhou para a cama grande. "Posso levar um travesseiro?" "Não, Júlia, não é nosso." "Mas é tão macio."
Camila ajoelhou-se na frente da filha e segurou seu rostinho com as duas mãos. Meu amor, escuta. As coisas que estão aqui não são nossas, tá? O João foi muito gentil em nos deixar dormir aqui, mas a gente não pode pedir mais nada. A gente precisa ir embora e deixar ele em paz. Júlia assentiu, os olhos grandes e compreensivos demais para uma criança de 4 anos. Camila sentiu o peito apertar. Júlia não merecia isso. Não merecia viver na incerteza, sem um lar fixo, sem estabilidade. Ela merecia brinquedos, festas de aniversário, um quarto só dela. Merecia uma infância de verdade. Mas Camila não podia dar isso a ela, não agora. Elas saíram do quarto. O corredor estava silencioso. Camila não sabia se João já estava acordado, mas decidiu descer para procurá-lo. Desceram a escada larga. Camila segurou a mão de Júlia com firmeza, como se tivesse medo de que a menina desaparecesse se ela a soltasse. Chegaram ao andar térreo e Camila hesitou. Para onde ir? A casa era enorme. Ela não sabia onde ficava a cozinha, a sala, nada. Por aqui. Uma voz as sobressaltou. Camila virou-se e viu João saindo de uma porta lateral. Ele estava diferente. Usava roupas casuais, uma calça de moletom cinza e uma camiseta branca simples. Os cabelos estavam levemente bagunçados, como se ele tivesse acabado de acordar. Bom dia. Ele sorriu. Dormiram bem? Muito bem. Obrigada. Camila respondeu, sentindo-se estranhamente tímida. João se abaixou na frente de Júlia. E você, pequena? Dormiu bem na nuvem? Júlia riu. Dormi. Foi a melhor cama do mundo. Que bom. João se levantou. Estão com fome? Fiz café da manhã. Camila arregalou os olhos. Você não precisava. Eu sei, mas fiz mesmo assim. Ele fez um gesto para que elas o seguissem. Vem. Elas atravessaram a sala enorme e chegaram a uma cozinha ampla e moderna. A bancada de granito estava posta com pães, frios, frutas, suco de laranja, café. Tinha até um bolo simples de fubá no centro. Camila ficou paralisada. Aquilo era muito, muito demais. João, Ela não sabia o que dizer. Senta. Ele puxou uma cadeira para ela. Vamos tomar café juntos. É Natal. Júlia já tinha corrido para a mesa e estava olhando tudo com olhos brilhantes. Posso comer, mamãe? Camila olhou para João, que acenou encorajadoramente. Pode, meu amor. Eles se sentaram. João serviu suco para Júlia, café para Camila. Colocou pães na chapa, passou manteiga, ofereceu queijo e presunto. Parecia natural fazendo aquilo, como se receber pessoas para o café da manhã fosse rotina. Mas Camila sabia que não era. Eles comeram em um silêncio confortável. Júlia devorou 2 pães e pediu uma fatia de bolo. João cortou um pedaço generoso e colocou no prato dela. Camila comeu devagar, saboreando cada mordida. Não lembrava da última vez que tinha feito uma refeição assim, completa, farta, sem pressa. Depois que Júlia terminou, ela pediu para ir ver o jardim. João permitiu, mas Camila pediu que ela ficasse perto da janela, onde pudesse vê-la. Júlia concordou e saiu correndo. Sozinhos na cozinha, o silêncio ficou mais pesado. Camila tomou um gole de café e finalmente olhou para João. Você não precisava fazer isso tudo. Eu queria. Ele disse simplesmente. Por quê? João suspirou e se recostou na cadeira. Honestamente, não sei. Quando vi vocês na calçada ontem, algo em mim não conseguiu ignorar. Não conseguiu fingir que não estava vendo. A maioria das pessoas consegue. Eu sei. Ele concordou. E já fui uma delas. Camila franziu a testa. O que quer dizer? João ficou em silêncio por um momento, como se estivesse decidindo se deveria ou não falar. Então suspirou. Quando eu era criança, minha mãe e eu passamos por uma fase difícil. Meu pai tinha acabado de falecer. As dívidas dele ficaram para ela e perdemos a casa. Passamos um tempo morando com parentes, depois em um quarto alugado minúsculo. Minha mãe trabalhava em 3 empregos para conseguir sustentar a gente. Camila sentiu um nó na garganta. E eu lembro de ver ela chegando em casa exausta,
com os pés sangrando de tanto andar, e ainda assim ela sorria para mim. Dizia que estava tudo bem, que logo a gente ia melhorar. João olhou para as próprias mãos. Levou anos, mas ela conseguiu. Juntou dinheiro, abriu um pequeno negócio e aos poucos a vida melhorou. Quando eu tinha 15 anos, a gente conseguiu alugar uma casa de verdade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Camila não disse nada, apenas ouviu. Minha mãe faleceu quando eu tinha 22 anos. Câncer. Rápido e cruel. A voz de João falhou. Ela não chegou a ver tudo o que eu conquistei. Não viu essa casa, não viu meu sucesso. Mas tudo o que eu fiz foi pensando nela, em honrar o sacrifício que ela fez por mim. Ela ficaria orgulhosa. Camila disse baixinho. João sorriu sem graça. Não sei. Acho que ela ficaria decepcionada por eu estar sozinho. Eles se olharam e Camila viu a dor nos olhos dele. Era a mesma dor que ela carregava. A dor de quem perdeu, de quem lutou, de quem sobreviveu, mas pagou-lhe um preço alto por isso. Quando vi você e a Júlia ontem, lembrei da minha mãe. João continuou. Lembrei de como ela lutou sozinha para me proteger e pensei, se alguém tivesse ajudado ela naquela época, talvez as coisas tivessem sido mais fáceis. Talvez ela não tivesse se desgastado tanto. Talvez ele parou, a emoção tomando conta. Camila estendeu a mão por cima da mesa e tocou levemente a mão dele. O gesto foi instintivo, humano. Você está ajudando agora. Está honrando ela. João olhou para a mão de Camila sobre a sua. Depois olhou para o rosto dela. E pela primeira vez desde que se conheceram, ele realmente sorriu. Não um meio sorriso educado, mas um sorriso verdadeiro. Obrigado, ele disse. Camila retirou a mão, sentindo um calor estranho subir pelo rosto. Eu é que agradeço. Por tudo. Mas a gente precisa ir. Já abusamos demais da sua hospitalidade. O sorriso de João desapareceu. Para onde você vai? Camila desviou o olhar. Vou dar um jeito. Sempre dou. Camila, é Natal. Você tem R$16 no bolso. Para onde realmente acha que vai conseguir ir? Ela não respondeu. João se inclinou para frente. Fica mais um dia. Só hoje. Amanhã a gente pensa em algo. Mas hoje é Natal. Deixa a Júlia ter um dia bom. Um dia em que ela não precise se preocupar. Camila sentiu os olhos arderem. Você já fez demais. Então deixa eu fazer um pouco mais. Ela olhou para a janela, para Júlia correndo feliz pelo jardim, rindo sozinha enquanto perseguia uma borboleta. E tomou a decisão mais difícil, aceitar ajuda novamente. Só mais um dia, ela sussurrou. João assentiu. Só mais um dia. Mas ambos sabiam, no fundo, que aquilo já era mais do que um dia. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava preparado para enfrentar. O resto da manhã de Natal passou em uma estranha normalidade. João mostrou a casa para Júlia, que ficou maravilhada com cada cômodo. Havia uma biblioteca com estantes do chão ao teto, uma sala de jogos com uma mesa de sinuca, que Júlia achou ser uma mesa gigante com bolas coloridas, e até mesmo uma pequena sala de cinema, onde João disse que raramente assistia a filmes. Camila os seguia em silêncio, observando a interação entre ele e sua filha. João tinha jeito com crianças, mesmo dizendo que não convivia com elas. Ele ouvia as perguntas infinitas de Júlia com paciência, respondia com atenção, até se abaixava para ficar na altura dela quando falava. Algo no peito de Camila se apertava toda vez que via Júlia rir. Fazia tempo que a menina não ria assim, despreocupada, livre, feliz. No final da tarde, João sugeriu que assistissem a um filme juntos. Júlia escolheu uma animação que ela já tinha visto dezenas de vezes, mas que nunca cansava. Eles se acomodaram na sala de estar, Júlia sentada entre João e Camila no sofá enorme. Camila tentava se concentrar no filme, mas sua mente vagava. O que faria amanhã? João tinha pedido que ficassem mais um dia, mas depois disso, ela não podia continuar aceitando a ajuda dele indefinidamente. Precisava de um plano. Mas cada vez que tentava pensar em um, sua mente encontrava apenas becos sem saída. Você está bem? A voz de João atirou dos pensamentos.
Camila piscou e percebeu que Júlia tinha adormecido entre eles, a cabeça encostada em seu colo. Estou só pensando. No amanhã, ela assentiu. João desligou a televisão com o controle remoto. O silêncio tomou conta da sala, quebrado apenas pela respiração suave de Júlia. Camila, eu tenho uma proposta, João disse, a voz baixa para não acordar a menina. Ela o encarou, cautelosa. Que tipo de proposta? Eu preciso de alguém para cuidar da casa. Ele começou. Eu trabalho muito, viajo com frequência. A casa fica vazia a maior parte do tempo. Tenho uma empregada que vem 3 vezes por semana fazer limpeza, mas não é suficiente. Preciso de alguém que more aqui, que cuide das coisas no dia a dia. Camila franziu a testa, não entendendo aonde ele queria chegar. Estou te oferecendo o trabalho, João disse diretamente. Você moraria aqui, teria um quarto só seu. Júlia teria o próprio quarto também. Eu pagaria um salário justo, mais alimentação e moradia incluídas. Camila arregalou os olhos. Você está falando sério? Completamente. João se inclinou para frente. Olha, eu sei que parece estranho, que você acabou de me conhecer, mas pensa bem. Você precisa de um lugar para morar e de trabalho. Eu preciso de alguém de confiança cuidando da casa. É uma solução que funciona para os dois. Camila balançou a cabeça confusa. João, isso é demais. Eu não posso aceitar. Por que não? Porque... Ela procurou as palavras. Porque eu não quero que você faça isso por pena. Não é pena, João disse com firmeza. É uma oferta de trabalho legítima. Eu realmente preciso de alguém aqui. Se não fosse você, eu teria que contratar outra pessoa de qualquer forma. Mas você nem me conhece direito. Como pode confiar em mim dentro da sua casa? João sorriu levemente. Instinto. E experiência. Eu construí tudo o que tenho lendo pessoas, Camila, confiando no meu julgamento. E meu julgamento diz que você é uma pessoa boa. Uma mãe que lutaria até o fim pela filha. Alguém que trabalha duro e não tem medo de recomeçar. Camila sentiu a emoção subir. Ninguém tinha falado assim dela em muito tempo. Ninguém tinha visto seu esforço, sua luta. Eu não sei o que dizer, ela sussurrou. Diz sim. João estendeu a mão. Pelo menos tenta. Se não der certo, você pode sair quando quiser, sem compromisso permanente. Mas me dá a chance de te ajudar. E deixa eu ter companhia nessa casa vazia. Camila olhou para a mão estendida. Depois olhou para Júlia dormindo em seu colo. Sua filha merecia estabilidade. Merecia um quarto, uma cama boa, comida na mesa. Merecia não viver na incerteza. E Camila merecia uma chance de recomeçar. Ela estendeu a mão e apertou a de João. Tudo bem, eu aceito. O sorriso que iluminou o rosto de João foi genuíno. Você não vai se arrepender. Espero que você também não. Camila respondeu, ainda insegura. Não vou. Eles ficaram assim por um momento, as mãos ainda entrelaçadas, até que Camila percebeu e retirou a sua, sentindo o rosto esquentar. Naquela noite, João preparou um jantar simples, mas delicioso. Arroz, feijão, bife acebolado e salada. Comida caseira do tipo que aquecia por dentro. Júlia comeu tudo e ainda pediu repetição. Depois do jantar, Camila deu banho em Júlia e a colocou para dormir no mesmo quarto de ontem. Mas antes de sair, João apareceu na porta com uma caixa. Achei isso no armário lá de baixo, ele disse, entregando a caixa para Júlia. Era meu quando eu era criança. Júlia abriu a caixa com os olhos brilhando. Dentro havia um ursinho de pelúcia marrom, levemente desgastado, mas ainda em bom estado. Para mim? Ela perguntou incrédula. João assentiu. Para você. Júlia abraçou o ursinho com força. Muito obrigada. Vou chamar ele de João. Camila viu a expressão de João mudar. Ele piscou rápido, como se estivesse segurando algo. João é um bom nome, ele disse com a voz um pouco rouca. Depois que Júlia adormeceu abraçada ao ursinho, Camila saiu do quarto e encontrou João no corredor. Você não precisava dar aquilo para ela disse baixinho. Eu queria. João enfiou as mãos nos bolsos. Ele estava guardado há anos.
É bom que alguém dê valor de novo. Eles caminharam juntos pelo corredor, sem destino certo. Amanhã eu te mostro a rotina da casa, João disse. Não é nada complicado. Basicamente manter tudo organizado, fazer compras, cozinhar quando eu estiver aqui. Coisas simples. Eu posso fazer isso, Camila garantiu. Eu trabalhei anos com limpeza, cozinha, sei me virar. Eu sei. João parou perto da sacada do segundo andar. Posso te perguntar uma coisa? Claro. O pai da Júlia, ele hesitou. Desculpa se for invasivo, mas ele está por perto? Camila sentiu o peito apertar. Não. Ele saiu da minha vida antes mesmo dela nascer. Ele sabe que tem uma filha? Sabe. Só não quis saber dela. A amargura escapou na voz de Camila. Quando eu disse que estava grávida, ele disse que era problema meu, que ele não estava pronto para ser pai. Bloqueou meu número e sumiu. João cerrou os punhos. Que tipo de homem faz isso? O tipo que só pensa em si mesmo. Camila deu de ombros, fingindo que não doía. Mas está tudo bem. Júlia e eu nos viramos, sempre nos viramos. Até ontem, João disse baixinho. Camila olhou para ele. Até ontem, ela concordou. Eles ficaram em silêncio, lado a lado na sacada, olhando para o céu noturno. A lua estava cheia, iluminando o jardim lá embaixo. Obrigada, João, Camila disse de repente. Por tudo, por ontem, por hoje, por me dar essa oportunidade. Eu não sei como vou retribuir. Não precisa retribuir nada. João virou-se para ela. Só fica, faz dessa casa um lar de novo. É tudo o que eu peço. Camila sentiu algo se mexer dentro dela. Uma emoção que ela não conseguia nomear. Olhou para João, realmente olhou, e viu um homem solitário tentando preencher o vazio de uma casa que tinha tudo, exceto vida. Eu vou tentar, ela prometeu. É tudo o que eu preciso. Eles se despediram e foram para os respectivos quartos. Camila deitou-se ao lado de Júlia, que dormia profundamente abraçada ao ursinho João. Ela olhou para o teto e, pela primeira vez em muito tempo, permitiu-se sentir esperança. Talvez, só talvez, as coisas realmente pudessem melhorar. Os dias seguintes se transformaram em uma rotina estranhamente confortável. Camila acordava cedo, preparava café da manhã para os três. Depois, arrumava a casa enquanto João trabalhava em seu escritório no primeiro andar. Júlia brincava no jardim ou assistia desenhos na sala. No começo, Camila se sentia uma intrusa. Andava na ponta dos pés, tomava cuidado para não fazer barulho, não mexer em nada além do necessário. Mas aos poucos, João a encorajava a ficar mais à vontade. Essa é sua casa agora também, ele dizia. Para de agir como visita. E Camila tentava. Ela cozinhava e João elogiava cada refeição. Ela organizava os cômodos e ele agradecia. Ela cuidava do jardim e ele sorria ao ver as flores começando a florescer. Mas o que mais surpreendeu Camila foi como João se relacionava com Júlia. Ele chegava do trabalho e a primeira coisa que fazia era procurar a menina. Perguntava sobre o dia dela, brincava, contava histórias antes de dormir quando Camila permitia. Júlia se apegou a ele rapidamente. Começou a chamá-lo de tio João e corria para abraçá-lo toda vez que ele chegava em casa. E João florescia com aquela atenção. O homem sério e solitário que Camila conheceu na véspera de Natal estava sendo substituído por alguém mais leve, mais presente. Uma noite, 2 semanas depois de terem chegado ali, Camila estava na cozinha lavando a louça do jantar quando João apareceu. Deixa que eu termino, ele disse pegando a esponja da mão dela. Você não precisa... Eu quero, ele insistiu. Você trabalhou o dia todo. Descansa. Camila secou as mãos na toalha, mas não saiu. Ficou ali, encostada na bancada, observando João lavar os pratos com cuidado. Posso te perguntar uma coisa? Ela disse. Sempre. Por que você nunca casou? Nunca teve filhos? João parou o que estava fazendo. Ficou em silêncio por tanto tempo que Camila achou que não fosse responder. Mas então ele suspirou. Eu quase casei. Há uns 8 anos.
Camila arregalou os olhos. Não esperava por isso. Ela se chamava Beatriz. A gente namorou 3 anos. Eu estava pronto para pedir em casamento. Tinha comprado o anel, planejado tudo. João voltou a lavar a louça, mas suas mãos se moviam devagar, distraídas. Mas então ela me deu um ultimato. Ou eu diminuía o ritmo de trabalho e dedicava mais tempo para ela, ou era o fim. E você escolheu o trabalho, Camila completou baixinho. Escolhi, João confirmou. Ou melhor, não soube escolher diferente. Eu estava no meio de um investimento crucial. Se eu parasse naquele momento, perderia tudo. E eu não podia perder. Não depois de tudo o que tinha lutado para construir. E ela foi embora. Foi. E eu não fui atrás. Disse a mim mesmo que ela não entendia minha ambição, meu propósito. Que se ela realmente me amasse, esperaria. João desligou a torneira e se virou para Camila. Levei anos para perceber que eu estava errado. Que ela só queria ser prioridade. E eu nunca consegui dar isso para ela. Camila viu a dor nos olhos dele. Você ainda pensa nela? Não como antes, mas penso no que poderia ter sido. Em como eu escolhi dinheiro e sucesso ao invés de amor e companhia. Ele deu um sorriso triste. Agora tenho tudo, e ao mesmo tempo não tenho nada. Camila se aproximou um passo. Você tem mais do que pensa, João. Ele a encarou. Tenho. Tem Júlia, que te adora. Tem uma casa linda. Tem... Ela hesitou. Tem a gente. João ficou muito quieto. Depois, devagar, estendeu a mão e tocou levemente o rosto de Camila. Ter vocês aqui mudou tudo. Ele sussurrou. Essa casa finalmente parece viva. Camila sentiu o coração disparar. O toque dele era suave, quente. Ela deveria se afastar. Deveria lembrar que aquilo era apenas um arranjo de trabalho. Mas não conseguia se mover. João... Ela começou, mas não sabia como terminar. Ele deixou a mão cair. Desculpa, não queria... Não. Camila segurou a mão dele antes que ele se afastasse completamente. Não se desculpa. Eles ficaram assim, as mãos entrelaçadas, olhando um para o outro em silêncio. E naquele momento, Camila soube. Algo tinha mudado. Entre eles. Dentro dela. Isso não era mais apenas sobre um trabalho ou um lugar para ficar. Era sobre 2 pessoas solitárias encontrando conforto uma na outra. E isso a assustava tanto quanto a fazia sentir-se viva novamente. Camila soltou a mão de João lentamente, o coração ainda acelerado. Ela deu um passo para trás, tentando recuperar o controle das emoções que ameaçavam transbordar. Eu preciso ir ver se Júlia está dormindo. Ela disse, a voz tremendo levemente. João assentiu, respeitando o espaço dela. Claro. Boa noite, Camila. Boa noite. Ela saiu da cozinha rapidamente, subiu as escadas e entrou no quarto onde Júlia dormia. A menina estava em paz, abraçada ao ursinho, os cachinhos espalhados no travesseiro. Camila sentou-se na beirada da cama e apenas respirou. O que estava acontecendo com ela? Era apenas gratidão, confusão emocional depois de tudo que tinha passado? Ou era algo mais profundo, mais verdadeiro? Ela não sabia, e isso a assustava. Camila passou a mão pelos cabelos e decidiu tomar um banho. Talvez a água quente ajudasse a clarear a mente. Pegou roupas limpas e foi até o banheiro. Enquanto a água caía sobre ela, Camila deixou as lágrimas finalmente escorrerem. Chorou pela vida que tinha perdido, pelas dificuldades que enfrentou, pela solidão que carregou por tanto tempo, mas também chorou de alívio, de esperança, de medo do que estava sentindo por João. Quando saiu do banho, sentiu-se mais leve. Vestiu-se e voltou para o quarto. Júlia continuava dormindo profundamente. Camila deitou-se ao lado da filha, mas o sono não veio. Sua mente voltava sempre para aquele momento na cozinha, para a forma como João a olhou, para o toque dele em seu rosto. Ela virou-se de lado, abraçou Júlia e tentou forçar o sono. Na manhã seguinte, o clima entre eles estava diferente. Não ruim, mas carregado de uma tensão que nenhum dos dois sabia como lidar.
Camila preparou o café da manhã como sempre, mas evitava olhar diretamente para João. Ele, por sua vez, estava mais quieto que o normal. Júlia, alheia à atenção dos adultos, tagarelava sobre os desenhos que queria assistir depois. Tio João, você vai assistir comigo? Ela perguntou, os olhos brilhando. João sorriu. Claro, pequena, mas antes eu preciso resolver umas coisas no escritório, tá bom? Júlia fez bico, mas concordou. Depois do café, João se trancou no escritório. Camila arrumou a cozinha e depois levou Júlia para brincar no jardim. O dia estava bonito, o sol aquecia sem queimar e havia uma brisa suave que fazia as folhas das árvores dançarem. Camila sentou-se em um banco de madeira e observou Júlia correr atrás de borboletas. A menina estava tão diferente de 2 semanas atrás. Mais alegre, mais saudável, mais segura. Você é uma boa mãe. Camila se virou e viu João parado ao lado do banco. Ela não o tinha ouvido se aproximar. Obrigada, ela disse baixinho. João sentou-se ao lado dela, mas manteve uma distância respeitosa. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, apenas observando Júlia. Sobre ontem à noite, João começou, mas Camila o interrompeu. Não precisa se explicar. Preciso sim, ele insistiu. Eu não quero que você se sinta pressionada ou desconfortável. Você está aqui para trabalhar e eu não deveria ter... João, Camila finalmente olhou para ele. Eu não me senti pressionada. Ele piscou, surpreso. Não, eu me senti confusa, assustada, mas não pressionada. Por que assustada? Camila respirou fundo. Era hora de ser honesta. Porque faz muito tempo que eu não sinto nada por ninguém. Desde que o pai da Júlia me abandonou, eu construí muros ao meu redor. Foquei apenas em sobreviver, em cuidar dela. Não deixei ninguém se aproximar. João ouviu em silêncio. Mas você, Camila continuou, a voz falhando um pouco. Você derrubou esses muros sem nem tentar. Foi gentil, respeitoso, generoso. Me deu esperança quando eu não tinha mais nenhuma. E agora eu não sei o que fazer com tudo isso que estou sentindo. João se virou completamente para ela. E o que você está sentindo, Camila? Ela olhou para ele, para aqueles olhos que haviam de verdade, que enxergavam além da superfície. Medo, gratidão e algo mais. Algo que não sei nomear ainda. João estendeu a mão devagar, dando tempo para ela recuar se quisesse. Mas Camila não recuou. Ela aceitou a mão dele, entrelaçando os dedos. Eu também estou com medo, João admitiu. Eu construí minha vida inteira em cima de controle, planejamento, segurança. Mas com você, não há plano. Não há controle. E ao invés de me assustar, isso me faz sentir vivo pela primeira vez em anos. Camila sentiu os olhos arderem. O que a gente faz agora? João apertou a mão dela suavemente. A gente vai devagar, sem pressa, sem pressão. A gente deixa as coisas acontecerem naturalmente. Pode ser? Camila assentiu, um sorriso tímido surgindo em seu rosto. Pode. Eles ficaram ali, de mãos dadas, observando Júlia brincar. E pela primeira vez, desde que se conheceram, o silêncio entre eles não era desconfortável. Era pacífico. Certo. Os dias seguintes trouxeram uma leveza nova. Camila e João não mudaram muito a rotina, mas havia pequenos gestos que diziam tudo. Um toque na mão ao passar o café, um sorriso que durava 1 segundo a mais, uma conversa que se estendia até tarde da noite depois que Júlia dormia. Uma semana depois daquela conversa no jardim, João chegou em casa mais cedo que o normal. Camila estava na cozinha preparando o jantar quando ele apareceu na porta com um papel na mão. O que é isso? Ela perguntou, limpando as mãos no avental. João estendeu o papel. Contrato formal de trabalho, com todos os direitos, salário registrado, benefícios. Quero fazer as coisas da forma certa. Camila pegou o papel e leu. Tudo estava ali. Salário justo, carteira assinada, férias, 13º. Lágrimas encheram seus olhos. João, isso é... Ela não conseguiu terminar. Você merece, ele disse simplesmente. Você trabalha duro,
Cuida da casa, de mim, de tudo. Merece ter seus direitos garantidos. Camila abraçou o papel contra o peito. Obrigada, de verdade. João deu um passo à frente. E tem mais uma coisa. O quê? Eu estava pensando... Júlia vai precisar ir para a escola em breve, certo? Camila assentiu, o coração apertando ao pensar nas mensalidades que não poderia pagar. Tem uma escola ótima a 3 quarteirões daqui. João continuou. Eu já liguei lá. Consegui uma vaga para ela, período integral com alimentação incluída. E antes que você diga que não pode aceitar, deixa eu explicar. Faz parte do pacote de benefícios. Educação para dependentes. Camila arregalou os olhos. Você fez isso? Fiz. Júlia merece a melhor educação possível e você merece trabalhar sem se preocupar com isso. Camila não aguentou. As lágrimas que tinha segurado finalmente caíram. Ela cobriu o rosto com as mãos e chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de emoção. João se aproximou e a envolveu em um abraço. Camila se permitiu apoiar-se nele, sentir a força e o conforto daqueles braços. Obrigada, ela sussurrou contra o peito dele. Por tudo, por me ver, por nos ver. João afastou-se levemente e segurou o rosto dela com as 2 mãos, limpando as lágrimas com os polegares. Vocês 2 mudaram minha vida, Camila. Essa casa era vazia. Eu era vazio. E agora eu tenho uma razão para chegar em casa. Camila olhou nos olhos dele e viu a verdade ali. Não era pena, não era caridade. Era algo real, profundo, genuíno. João, Ela começou, mas não sabia como continuar. Ele sorriu. Você não precisa dizer nada agora. Só fica. Continua aqui. Deixa a gente descobrir isso juntos. Eu quero ficar, Camila disse com convicção. Não só porque preciso, mas porque quero. João inclinou-se lentamente, dando tempo para ela recuar. Mas Camila não recuou. Ela fechou os olhos e sentiu os lábios dele tocarem os seus em um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sorrindo. Tio João! Mamãe! A voz de Júlia ecoou da sala. Cadê vocês? Eles se afastaram rapidamente, rindo baixinho como adolescentes pegos em flagrante. Estamos aqui, meu amor, Camila chamou. Júlia apareceu correndo na cozinha, segurando o ursinho. Posso jantar com o João? Ela levantou o ursinho. Pode sim, Camila sorriu. Vamos colocar a mesa? Os 3 trabalharam juntos preparando o jantar. Júlia colocava os guardanapos, João organizava os pratos, Camila servia a comida. Parecia uma cena simples, cotidiana. Mas para Camila era tudo. Era uma família. Não a família tradicional que ela tinha imaginado um dia, mas uma família construída sobre ruínas, sobre segundas chances, sobre a coragem de aceitar ajuda e abrir o coração novamente. Durante o jantar, Júlia contou sobre as borboletas que tinha visto no jardim. João ouviu atentamente, fazendo perguntas, incentivando a imaginação dela. Camila observou os 2 e sentiu uma paz que há muito não sentia. Depois do jantar, João deu banho em Júlia enquanto Camila lavava a louça. Ela ouviu os risos vindos do andar de cima e sorriu. Quando terminou, subiu e encontrou João lendo uma história para Júlia, que já estava de pijama e pronta para dormir. Camila encostou-se no batente da porta, apenas observando. João fazia vozes diferentes para cada personagem e Júlia ria encantada. Quando a história terminou, Júlia bocejou. Tio João, você vai ficar sempre aqui? João olhou para Camila, que estava na porta. Depois olhou de volta para Júlia. Se sua mãe deixar, eu fico. Júlia virou-se para Camila. Deixa, mamãe, por favor. Camila se aproximou da cama e beijou a testa da filha. Deixa, meu amor. O tio João pode ficar. Júlia sorriu, satisfeita, e fechou os olhos, abraçando o ursinho. Camila e João saíram do quarto juntos, deixando a porta entreaberta. No corredor, eles pararam e se olharam. Obrigada, João disse baixinho, por me deixar fazer parte disso. Obrigada a você, Camila respondeu, por nos encontrar, por nos salvar. Vocês que me salvaram. Ele corrigiu.
entrelaçando os dedos nos dela. Eles caminharam juntos até a sacada do segundo andar. A noite estava estrelada, o ar fresco e agradável. Camila encostou-se no parapeito e olhou para o céu. Sabe, quando eu estava sentada naquela calçada gelada na véspera de Natal, eu achei que tinha chegado ao fundo do poço. Ela disse. Achei que não havia mais esperança. João ficou ao lado dela. E agora? Camila sorriu, lágrimas boas enchendo seus olhos. Agora eu sei que às vezes a gente precisa chegar no fundo para encontrar o caminho de volta para cima. João a puxou para um abraço. Camila se aninhando contra ele, ouvindo as batidas firmes do coração dele. Feliz Natal atrasado, Camila. João sussurrou. Ela riu baixinho. Feliz Natal atrasado, João. E ali, na sacada daquela mansão que já não era mais apenas uma casa, mas um lar, Camila Marciel finalmente permitiu-se acreditar em finais felizes. Não porque a vida tinha ficado perfeita, mas porque ela tinha encontrado alguém disposto a enfrentar as imperfeições ao lado dela. Tinha encontrado não apenas um teto e comida na mesa, mas esperança, companheirismo e amor. E para ela, que tinha perdido tudo, aquilo era mais do que suficiente. Era tudo.